Então, bom dia, né? Eu quero agradecer, então, a presença de todos. Durante a aula, eu vou mostrar alguns vídeos e aí eu vou tentar que apareça aqui na tela para vocês direitinho. Se não estiver aparecendo, vocês mandam mensagem. Eu não vou estar vendo o vídeo, mas aí a equipe técnica aqui me fala se está ok. Meu nome é Bruno Paulino, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas. A disciplina que eu ministro é Estágio em Saúde da Mulher 1. Eu dou aula para alunos de medicina, eles já estão no 5º ano, e é o ano em que a gente vê muita coisa prática, né? Então, esse tema de planejamento familiar é um tema que a gente vê no nosso dia a dia. E ele não é só um tema da ginecologia, ele é um tema que engloba também medicina de família, ambulatórios de planejamento familiar, mesmo multiprofissionais. Então, é um tema que agrega muitas especialidades, não só a parte médica. Eu vou estar falando aqui coisas práticas e teóricas, e no final a gente vai ficar aberto aí a dúvidas, tá? No caso, eu vou tentar respeitar o horário direitinho que eu me programei de 40 minutos para a aula, para poder sobrar tempo para a gente poder estar fazendo as nossas discussões e trocando algumas experiências, tá bom? Óbvio que são municípios distintos, então às vezes a realidade de vocês, né, vocês podem ter uma determinada dúvida que eu não estou englobando aqui na aula, e aí no final a gente discute isso, a gente está aberto até o que eu não souber, que a gente pode não saber tudo, né? Eu me comprometo depois a estar procurando para a gente poder responder, tá? Mas, de um modo geral, o planejamento familiar, ele conta com recursos que são bem disponíveis no SUS, né? E isso é legal. Eu tentei, na aula, falar muito dos métodos que estão disponíveis no SUS, que eu acho que isso é a meta, né? Atender a população usuária do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, começando a aula, a gente tem que falar o porquê do planejamento familiar, né? O grande crescimento populacional que o nosso planeta Terra vem sofrendo. Então, os recursos são finitos na nossa Terra, e se a gente continuar se reproduzindo de forma não planejada, os recursos vão acabar cedendo. A América ela não é dos continentes mais populosos, mas o Brasil é o segundo mais populoso da América do Sul, né? E isso a gente percebe que ao longo dos anos, o planejamento familiar que está sendo empregado, as famílias estão planejando melhor os seus filhos, a prole, até pela parte financeira, né? É caro hoje em dia ter um filho, né? Então, é algo que gera muita curiosidade, muita necessidade, e é obrigação do profissional de saúde estar habilitado a estar passando essas informações, certo? Mas o que é o planejamento familiar? Então, o conceito de planejamento familiar é um direito de todo ser humano, que tem como objetivo básico orientar as pessoas a tomarem suas próprias decisões de forma consciente e voluntária, sobre o desejo ou não de engravidar, o número de filhos que se quer ter, o momento mais adequado de tê-los e o método contraceptivo a ser utilizado. Tá? Percebam que ele fala do desejo ou não. Então, o planejamento familiar também engloba aquelas pacientes que estão com infertilidade, que querem engravidar. No SUS, alguns estados já se organizaram de forma a atender essa demanda. Infelizmente, aqui no estado do Amazonas, a gente não tem nenhum ambulatório de fertilidade do SUS, tá? Mas isso não é a realidade dos outros estados. Em Brasília, São Paulo, você já tem alguns ambulatórios de planejamento familiar voltados para pacientes com infertilidade, né? Aqui no Amazonas a gente ainda não tem, pelo menos eu não tenho conhecimento. Já o outro lado, aqueles que não querem ou querem planejar os filhos, aí sim a gente tem vários ambulatórios aqui nas maternidades e nas policlínicas e postos de saúde. Tá? Eu fiz aqui essa tabela para a gente resumir os tipos de contraceptivos. Tá? A gente tem aqueles naturais, temperatura, tabela e mucocervical, que a gente vai estar falando. A gente tem os mecânicos, tá? Principalmente a camisinha, tanto masculina como feminina. A gente vai falar um pouquinho sobre o diafragma, o espermicida, tá? A gente tem o DIU de cobre, o DIU de progesterona. No SUS a gente só tem disponível o DIU de cobre. E os hormonais, que são os orais, injetáveis, e aqueles que não são nem orais nem injetáveis, dando ênfase ao anel vaginal, o implante, tá? E o adesivo.
No SUS, a gente só tem disponível os anticoncepcionais orais e injetáveis, seja o mensal ou trimestral injetável, e as pílulas de estrogênio e progesterona. A gente vai estar falando sobre as indicações, contraindicações e o método correto. Já sobre os métodos definitivos, aqueles cirúrgicos, que é a esterilização tubária e a vasectomia, a gente vai estar dando ênfase a falar sobre a legislação, que eu acho que é o que mais gera dúvidas, né? Quem pode, quem não pode, o momento a ser realizado, certo? Então vamos começar então falando sobre como é que a gente vai escolher. Na verdade, quem escolhe o método contraceptivo não é o profissional de saúde, é a paciente. A nossa obrigação é estar oferecendo os métodos, né? A gente vai levar o que em consideração? A eficácia, a forma de uso correto. Então, por exemplo, eu só tenho uma paciente que ela não se conhece, ela nunca se tocou, ela não tem noção do seu organismo, talvez usar um anel vaginal não seja o método adequado, ou uma camisinha feminina não seja o método adequado. Muitas pacientes conhecem melhor o órgão genital do parceiro, porque está ali, está vendo, né, o pênis, ele é externo, do que a própria vagina, a própria vulva. Então ela tem mais facilidade em usar a camisinha masculina do que a feminina, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração a ação no organismo, e aí tem os critérios de indicação e contraindicação que a gente vai falar, os efeitos, possíveis efeitos colaterais, riscos e benefícios à saúde, os sinais e sintomas que exigem um retorno ao médico. Então, aquela paciente que tem um difícil acesso de retornar ao atendimento de saúde, a gente tem que levar isso em consideração também. Aquela que eu estou acompanhando mais de perto, tem uma facilidade de contactar o profissional de saúde, eu posso estar passando alguns métodos. Se ela vai ter a dificuldade de retornar, então é melhor pensar num que vai ter menos efeitos colaterais. E esse último, que eu acho que é o principal, o tempo de retorno à fertilidade. Então, tem aquelas pacientes que pretendem não engravidar até o final do ano, mas em janeiro já estão pensando em engravidar. Então, vale a pena usar um método que não demore muito tempo para voltar à fertilidade. Então, aqueles métodos hormonais de depósito que demoram o efeito dele a passar não sejam mais indicados. Talvez um DIU, que eu posso tirar rapidamente, no dia seguinte a fertilidade já retorna, seja um método bom, bem indicado, tá? Ou os métodos de barreira. Isso tudo a gente vai começar a falar agora, tá? Para a gente falar sobre a eficácia do método, que é muito comum, as pacientes me falam assim, mas doutor, esse método é seguro mesmo? Porque a vizinha da prima, da amiga, do meu tio, do vizinho, engravidou tomando anticoncepcional. Então esse aqui é um método que é um índice, que a gente calcula a eficácia do método. Esse índice é o índice de Peele. A gente tem o número de falhas vezes 12 meses, vezes 100 mulheres, sobre o número total de exposição. Seria o uso ideal, aquele uso em que a gente vai falar que fez tudo certinho, não esqueceu de tomar a pílula, tomou no mesmo horário, tá? Não faltou em nenhum momento o uso do anticoncepcional e o uso rotineiro. O que é o uso rotineiro? É aquele uso em que você esquece, em que não toma no mesmo horário. Então, eles calculam, através do índice de Peele, o uso ideal e o uso rotineiro. E a gente vai ver a diferença entre um e outro. Por que é importante a gente falar isso? Porque no mundo ideal, às vezes não acontece, não existe, né? O medicamento não chega, falta na farmácia, aconteceu um esquecimento. Então, a gente tem noção do que é aquilo que o laboratório está falando para a gente. Olha, a eficácia é maravilhosa. E a nossa realidade do dia a dia, que a gente consegue ver que não é tão assim. Então, a gente, na hora de estar orientando a paciente, a gente consegue falar isso. Olha, esse método aí tem um grande número de pacientes que engravidam usando ele, por não estar usando corretamente, mas que o método seja ruim, porque ele às vezes é um pouquinho mais difícil de usar, entendimento, né? Então, aqui está essa tabela. E aí vocês vão estar vendo aqui o uso perfeito, correto. Quanto menor o índice de Peele, melhor é o método. Então, a gente vê que o implante subdérmico, né, de progesterona, ele é ótimo, é 0,05. Também é ótimo o DIU de cobre. Tá? E aqueles métodos que começam a ser pior são a camisinha masculina, 2, só o espermicida, né? O diagrama com espermicida, olha só o coito interrompido, como é que é alto? 4. Isso no método ideal. Tá? Quando a gente usa o método habitual ou comum, aquele que tem falhas, vocês percebam que alguns métodos eles mudam. O implante não depende da paciente, então você percebe que não mudou nada, ele continua sendo bom sempre, né? Não vai ter aquela variação do método da paciente, assim como o DIU de cobre. Não depende da paciente, o método é sempre bom.
porque o DIU está lá dentro, não vai mudar nada, certo? A laqueadura também parece sempre igual, a vasectomia também sempre igual. Aumenta um pouquinho porque tem aquela recanalização que é própria do organismo, né? Por isso que a gente nunca pode falar que o método cirúrgico é definitivo, porque sempre tem aquela possibilidade de recanalização. Agora, outros métodos que dependem do paciente, vocês vejam que isso muda muito. Então, veja assim, a pílula combinada de estrogênio e progesterona ela é ótima, é 0,3. Mas no uso do dia a dia, o habitual, ele sobe para 3. Sobe muito. Por quê? Porque o paciente pode esquecer, porque pode faltar o anticoncepcional na farmácia, por N motivos. Então, não é que o método seja ruim, é que o uso habitual dele acaba tornando ele com maior risco. Todos aqueles que precisam da atenção da paciente, vocês vejam que o índice de falhas ele aumenta. Tá? Eles, na teoria, eles são ótimos, né? Mas no dia a dia, podendo sofrer alguma influência de como você está usando, eles acabam tendo um maior número de falhas. É óbvio que vai ter os extremos, aquela paciente que vai tomar direitinho e que vai ficar perto disso aqui, né? E vai ter aquela paciente que não vai fazer nada direito, que vai ser muito mais arriscado do que isso. Aí cabe ao profissional de saúde orientar, falar, olha, esse método não está adequado para você, vamos tentar mudar para outro, porque desse jeito aí você está se expondo muito, tá? Da mesma maneira, percebam aqui a camisinha. A camisinha tem um índice de 2, que não é um índice tão baixo, mas o método, fazendo de maneira adequada, vai para 16. Ou seja, aí a função do profissional de saúde em orientar o uso da camisinha. Uma camisinha bem orientada, bem colocada, você vai ter um risco infinitamente menor de ter uma falha, tá? Assim como a camisinha feminina também, tá bom? Então, passando para o outro slide, a gente vai falar dos critérios de elegibilidade. Por que é importante eu gravar esse número 1, 2, 3 e 4? Porque toda vez que eu falar do método, se eu tiver a classificação 1 e 2, eu posso passar para aquele tipo de paciente. Se eu tiver a classificação 3 e 4, aí a gente não recomenda naquele momento. Então agora eu vou falar dos métodos naturais. Esses métodos naturais são aqueles que não têm contraindicação, né? Todo mundo pode fazer, mas eles têm um grande número de falhas. E eles não devem ser feitos isoladamente. Eles devem ser feitos em conjunto. Na minha prática clínica, quem é que assume o risco de usar esse método? Geralmente ele tem que ter uma motivação muito forte. A motivação que eu vejo aqui é a motivação religiosa. Algumas religiões não permitem o uso de métodos contraceptivos. Então, esses casais eles querem métodos naturais, eles entendem que aquilo ali seja o permitido pela religião. Tá? É muito importante você se conhecer, você conhecer seu organismo e você ter a motivação. Porque a gente vê que o nível de abstenção sexual é muito grande. Tá? Então, os métodos naturais é o reconhecimento do período fértil e aí naquele período fértil você evita a relação. A gente vai falar sobre o método longitudinal, que é a tabela, do morfo cervical, que é o Billings, e da curva térmica. O coito interrompido, ele depende muito da motivação masculina, muito mais da feminina. Então, você veja que o índice de PIL dela é muito alto e no habitual mais alto ainda. Então, ele não deve ser recomendado isoladamente. Tá? A desvantagem desses métodos é que eles não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu vou falar um pouco sobre a tabelinha, tá? A tabelinha, ela é assim, a gente tem que ter um pouco de técnica e paciência para fazer. Primeiro, eu vou ter que observar a paciente durante 6 meses ou 6 ciclos, para eu saber a variação de dias da tabelinha. Então, assim, eu vejo o ciclo mais longo e o mais curto durante aqueles 6 ciclos ou 6 meses, tá? E aí eu vou diminuir o mais longo do mais curto. Se a diferença for maior que 10, vamos supor, o mais curto tem 20 dias e o mais longo tem 35. A diferença deu 15. Então, ela não é apta a fazer a tabelinha porque os ciclos dela são muito irregulares. Mas, se esse número for menor que 10, então o ciclo mais curto for 30 e o mais longo for 32, aí 32 menos 30, 2 dias. Então ela está apta. Aí o que eu faço? Eu subtraio 18 do ciclo mais curto e 11 do ciclo mais longo. E aquele período é aquele período que eu vou ter que ter abstinência sexual. Poxa, Bruno, ficou confuso. É confuso para a gente, imagina para o paciente. Então vamos tentar fazer aqui um exemplo, tá? Eu estou aqui com os meus 6 ciclos, tá bom? Percebam que nesse primeiro mês eu tive um ciclo do dia 1º ao dia 30. Então, são 29 dias.
No segundo mês, ela acabou nem menstruando, porque ela menstruou aqui do 31 ao 1º, tá? Então foram 30 dias. No terceiro foram 28, no quarto foram 31 dias, no quinto 31 dias, no sexto 30 dias. Então o meu ciclo mais curto foram 28 dias. E o meu ciclo mais longo foram 31 dias. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 28 menos 31. 28 menos 31 dá 3. Então ela está apta a usar esse método. Beleza. Então está aqui, olha, o mais curto 28, o mais longo 31, a diferença é 3 dias, ela está apta. Eu pego o mais curto, que é 28, diminuo de 18, dá 10º dia, e o mais longo, 31 menos 11, 20º dia. Então, nesse exemplo, o período fértil é do 10º ao 20º dia. Esses são o período em que a paciente não vai poder ter relação nos meses que vão se seguir, tá bom? Então, é um método que eu não consigo começar de um dia para o outro. Eu tenho que conhecer a paciente e ela tem que ter esse período de observação e tem aquele período de inclusão. Se realmente ela tiver ciclos muito irregulares, tipo pacientes com ovário policísticos, pacientes muito jovens, adolescentes que têm ciclos muito irregulares, ou aquelas pacientes perto do climatério, né, da menopausa, que também têm ciclos irregulares, aí ele não vai ser um bom método. Ele tem que ser um método mais para paciente madura, que já está com aquela regra certinha, que vem num período mais fixo, né? Eu não falei do Billings, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu não falei aqui do muco cervical e da curva térmica. O muco cervical é o seguinte, a gente sabe que devido às variações hormonais, o muco cervical ele vai mudar. Então a paciente tem que se tocar, ela tem que se examinar. As pacientes quando se masturbam, elas podem conhecer o seu organismo e aí elas vão perceber que durante o período fértil, o muco cervical ele fica mais filante. Eles falam que é o espessamento do dedo, ele fica parecendo uma babinha. E quando está fora do período fértil, ele fica mais espesso, ele não vai ter essa babinha, ele vai ficar não filante. Esse período em que o muco fica filante não deve ter relação, assim como a curva térmica. A gente sabe que no período de ovulação a curva de temperatura aumenta. É óbvio que o muco cervical pode estar alterado por alguma infecção ginecológica, né, e isso é um lado ruim do método, e a curva térmica também pode sofrer influência por febre, infecções. Por isso que nenhum desses métodos deve ser feito isoladamente, eles devem ser feitos em conjunto. Tá? Quando eles são associados, eles têm uma boa uma aceitabilidade, isolados nunca. Tá? Então passei a tabela, passei os métodos comportamentais, agora eu vou falar os de barreira. Qual é a vantagem dos métodos de barreira? Principalmente esses aqui, tá? Camisinha masculina e feminina. É que eles também protegem contra DSTs. Esses métodos sempre devem ser estimulados, tá? E existem diferenças entre a camisinha feminina e a masculina, que é o que eu quero debater hoje. A camisinha feminina e masculina, espero que vocês estejam vendo direitinho, elas são distribuídas pelo SUS, lá no posto de saúde onde a gente faz as aulas. Elas nunca faltaram, elas sempre têm, tá? A gente observa um pouco de muito interesse das mulheres pela camisinha feminina, porque elas não conhecem muito o método, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ele. A primeira coisa é que o material que eles são feitos são diferentes. Então, aquela paciente que tem alergia a látex, que hoje em dia está muito comum, ela sente muito dificuldade no uso de coisas com látex, luva com látex, e a camisinha tem látex. Então, a camisinha feminina é uma opção. Ela não é feita de látex, ela é feita de poliuretano. Então, é aquela opção para quem é alérgico a látex. Toda pessoa que vai usar camisinha, primeira coisa, é como guardar a camisinha. A camisinha não deve ser guardada dentro de carteira, no porta-luva do carro. Tá? Isso é muito importante, porque o mau condicionamento do preservativo, na hora H, quando você vai abrir, está todo cheio de furo. E nesse ponto, as mulheres são muito melhores que os homens. Porque o homem guarda isso aqui na carteira ou na porta-luva de carro. Aí pega sol, senta em cima, não é legal. A mulher já guarda dentro da bolsa, que é um lugar mais apropriado. Via de regra, cada um tem que ter o seu. Você tem que ter a sua camisinha. E esse preconceito de falar, tá guardando a camisinha porque tá querendo ter relação. Isso é um tabu que tem que acabar. Quem guarda a camisinha é porque está querendo se prevenir. Tá? E a gente tem que ter para não usar. Né? Se você não vai usar, então você tem que ter. Porque se precisar usar, está ali com você. Tá bom? E você tem que estar sempre trocando isso com mais frequência. Então, de 15 em 15 dias, vai lá e troca. Pelo fato do acondicionamento.
Depois você tem que olhar a validade. Sempre olhar a validade. Nunca abrir uma camisinha vencida. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com os alunos, teve um jornal de repercussão internacional, que é a BBC, do uso que os americanos, lá, país do primeiro mundo, estavam reutilizando a camisinha. Aí eu fico pensando, se lá, onde eles têm dinheiro, eles reutilizam a camisinha, o que pode estar acontecendo com a gente aqui, né? Então o Ministério da Saúde distribui bastante e a gente tem que sempre deixar disponível para que ele seja amplamente usado. De preferência, num lugar, lá no posto, a gente tem um espaço onde o paciente pode ir lá e pegar quantas ele quiser, sem estar precisando de receita e sem precisar passar por lugar nenhum. Porque às vezes é constrangedor, né? O paciente se sente constrangido ir lá e pedir a camisinha. Então tem um lugar, ela vai lá e pega, em um lugar assim, na sala de recepção do posto. Ela pega quanto se ela quiser, porque o importante é estar se protegendo. E assim, pelo menos aqui em Manaus, não sei que depois vocês me falem, na realidade interior, não costuma faltar camisinha, tá bom? Melhorou o áudio? Então que ótimo, que bom que melhorou. Então a abertura da camisinha, nunca com dente. Eu uso aparelho, né? Imagina, se eu fosse abrir isso aqui com dente, eu ia furar a camisinha. Então você nunca abre com dente, tem sempre aqui a serrinha mostrando aonde deve ser aberto, tá? E assim, muito importante, isso aqui tem que ser treinado em casa, tá? Eu costumo falar para os meninos que a primeira vez que você usa a camisinha é em casa sozinho, porque no momento você pode estar nervoso e aí na hora H não é o momento de treinar, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então você tem que treinar em casa. E para as meninas a mesma coisa, treine o uso em casa, para quando chegar na hora não ter aquele nervosismo. Já é imagina, um adolescente que está na primeira relação já é muito, já é nervoso, é uma situação nova. Então ele tem que estar, a camisinha não tem que ser um ambiente novo, tem que ser um ambiente novo, todo aquele momento especial. Mas o uso da camisinha tem que estar guardado na cabeça. Então, desculpe, você usa, você abre no serrilhado, você vai ter a camisinha, né? A camisinha tem o lado positivo e negativo, então vejam que ele não desce, aqui ele vai descer. O pênis tem que estar ereto, tá? Não adianta colocar camisinha se o pênis não estiver ereto. E isso é um grande fator masculino limitador, né? Imagina, o rapaz está nervoso, ele não consegue ter ereção completa, ele não pode falhar, porque o que a menina vai falar dele, e aí ele resolve colocar a camisinha de qualquer jeito. Então a menina tem que estar lá dando a atenção, o apoio, para que ele consiga a ereção dele, e não usar a camisinha se não tiver tido a ereção. O que acontece é que com medo de não conseguir, eles acabam tendo uma relação sem a camisinha, o que é o pior. Então isso tem que ser dialogado, conversado, tem que estar ereto, certo? A gente tira o ar da ponta, tá? Pode rodar ou pode apertar, tirou o ar da ponta, e aí espero que vocês estejam vendo, eu não estou vendo a minha imagem, né? E você desce. Não precisa descer até o final, tá? Desce até a parte e tem que ficar essa partezinha sobrando, porque essa partezinha é a parte onde vai ficar o esperma. Se tiver muito apertado, o que vai acontecer? A chance disso romper é maior, tá? Então, tem sempre que deixar uma partezinha sobrando aqui em cima. Ela é bem lubrificada, teve a relação. Na hora de retirar, você tem que ter o cuidado de não entrar em contato com o esperma, porque ali a gente pode ter as DSTs, né? Retirou, teve a relação sexual, retirou, você dá o nó e não joga fora no vaso sanitário, por favor, para não entupir o vaso, para não contaminar a natureza. Deu nó, tá? E aí você pode, então, desprezar no lixo, certo? Perfeito. Para cada relação, uma camisinha diferente. Então, se eu for ter uma relação oral, uma camisinha. Se eu vou ter uma relação vaginal, outra camisinha. Se eu vou ter uma relação anal, outra camisinha. Por isso tem que ter várias camisinhas, certo? Essa é a camisinha masculina. E qual é a diferença para a camisinha feminina? A camisinha feminina, ela tem, então, certas... A gente usa esse termo, né? As mulheres gostam hoje em dia do empoderamento feminino. Então, dá mais liberdade para a mulher. Ele não precisa ser colocado no ato da relação, como a camisinha masculina. A camisinha masculina você tem que usar colocar na hora. A camisinha feminina você tem a vantagem de poder colocar antes da relação. Então, por exemplo, a menina resolve ir para uma festa. Antes de ir para a festa, 2 horas, 3 horas antes, ela pode colocar a camisinha feminina e ficar lá com a camisinha e só ela vai saber que ela está de camisinha, tá? Não precisa ser colocada efetivamente na hora. Os cuidados com armazenamento e com a abertura é igual, essa aqui já está aberta, né?
Então você não cabe com dente, você abre e você coloca a camisinha. Eu vou mostrar aqui que a camisinha ela é maior, mais larga, né? Ela também é lubrificada e ela vem com um anel. Esse anel serve como guia. Você vai fazer o 8 e vai introduzir na vagina. Então está aqui a camisinha feminina, 2 horas antes da relação, antes de sair. Então a paciente ela pode introduzir a camisinha, ela fica deitada ou então com a perna sobre a cadeira. O que ela vai fazer é introduzir a camisinha dentro da vagina e com o dedo ela vai servir de guia para colocar lá dentro, tá? E aí ela pode colocar a calcinha, a roupa dela e sair, tá? Na hora da relação, o principal cuidado e erro é o falso trajeto. Espero que vocês estejam vendo. O que acontece é que na hora da penetração, você tem que segurar bem as abas, para que o pênis ele acerte o alvo, tá? Por incrível que pareça, o maior erro desse método é a aba ficar frouxa e o falso trajeto acontecer. Imagina isso aqui, ó. O pênis não está lá protegido, ele passou desprotegido. Então, na hora da relação, segura as abas, tá? E introduza no local correto, certo? Qual é a vantagem desse método? Você pode usar antes da relação e você pode ter várias relações com essa única camisinha. Óbvio que com o mesmo parceiro. Então você pode ter a primeira relação, o coito termina, a camisinha continua no lugar. Então você quer ter uma segunda relação com o mesmo parceiro, você vai lá e pode ter a segunda relação e você só retira então quando você tiver terminado todas as relações que você for ter naquela noite ou naquele momento, tá bom? A maneira de retirar é rodando. Você roda e puxa. Da mesma maneira, você não joga fora no vaso sanitário, você despreza no lixo, tá bom? Ah, então eu posso usar a camisinha masculina e feminina juntos? Não, porque o látex e o poliuretano quando em atrito, eles rompem mais fácil, então não pode, tá bom? Espero que a gente tenha entendido, né? Qualquer dúvida a gente fala no final. É importante essa orientação, porque é um método que também ele funciona como prevenção de DSTs. O diafragma espermicida, eles estão em desuso, a gente não tem muito nos nossos postos, mas a camisinha masculina e feminina sim, tá? O DIU. O DIU ele é ótimo, sabe? Ele é um método contraceptivo que vocês vejam ali, o índice de PIO dele é quase perto do ideal, tá? No SUS a gente tem disponível o DIU de cobre, tá? Que age como uma ação mais irritativa e inflamatória. O DIU de progesterona ele tem mais vantagens, mas ele é mais caro e não está disponível no SUS, tá? O DIU de progesterona ele age como um hormônio local, causando atrofia do endométrio. O paciente fica sem menstruar. O DIU de cobre ele tem duração de 10 anos, a validade dele. E o DIU de progesterona de 5 anos. Tá? Quem não pode usar DIU? Essas são as contraindicações de DIU número 4. Aquelas que eu falei no início. Gravidez confirmada ou suspeita não pode. Infecção não pode. DIU e infecção não combinam. Então, doença inflamatória pélvica suspeitado ou atual não, cervicite não, qualquer infecção não, qualquer sangramento de origem desconhecida que pode ser gravidez também não. Então tuberculose, infecção, câncer é uma contraindicação, câncer pélvico, alterações anatômicas, né? Um útero de Delfo, alguma alteração que seja identificada no exame físico ou por imagem. E quais são aquelas categorias 3 também contraindicadas? Sangramento menstrual aumentado, que o DIU aumenta as cólicas e o sangramento menstrual. O puerpério e pós-parto é uma contraindicação relativa. Comportamento de risco para DSTs, então múltiplos parceiros, tudo relacionado à infecção. Infecção e DIU não combinam. A AIDS e doença trofoblástica gestacional, que é uma maneira de gravidez, né, alterada. Aí vamos falar agora dos contraceptivos hormonais, que é a grande vedete, é a maior dúvida, a gente quer passar. Entenda uma coisa que eu queria que vocês percebessem. Anticoncepcional, o que muda neles é a progesterona, porque o estrogênio é quase sempre igual, tá? O progesterogênio, ele é quase sempre assim, etinil-estradiol. No SUS, a gente tem várias formulações, né? Esse aqui é o mais comum, tá? Tem esse outro aqui também, mas via de regra, o progesterogênio é sempre igual, etinil-estradiol. Ele pode ser na dosagem 50, 35, 15, tá? Mas o que vai mudar é progesterona, que são essas aqui de baixo, levonorgestrel, ciproterona, desogestrel. Qual é a vantagem de uma com relação à outra? O fabricante vai te falar várias coisas. Ele fala, a minha é melhor porque faz isso, aquilo, outro. Eu costumo falar para os alunos,
Anticoncepcional é que nem namorado. Você vai ter que experimentar. Se você tem efeitos colaterais, você troca para outro. Até que você vai encontrar um que você vai casar com ele pro resto da vida, né? E o que pode ser bom para mim, pode ser horroroso para o meu amigo. Pode ser maravilhoso para o meu primo. Então você tem que usar. Não usou, troca por outro. Mas aí na hora de trocar, o que você tem que fazer? Troque a progesterona. Se eu usei um com levonorgestrel, eu troco o outro pelo gestodema. Eu troco o outro pelo desogestrel. Não vai adiantar eu ficar trocando pelo mesmo progestagênio. Ah, era desogestrel, eu continuo usando o desogestrel. Esse aqui, por acaso, é o que tem no meu posto. É o que tem levonorgestrel com etinilestradiol. Então, eu estou passando aqui o de levonorgestrel. Se a paciente ela não se adaptar com efeitos colaterais, eu vou trocar por outro. Aí eu troco por um com gestodema. A desvantagem é que no SUS eu não tenho essa ampla oferta de progesteronas. Eu só tenho o levonorgestrel mesmo. Aí essa paciente teria que realmente comprar ou então optar por um método injetável ou um outro tipo. Como é que a gente começa a tomar? Eu espero o primeiro dia da menstruação, porque eu tenho que ter certeza que a paciente não está grávida. Então, naquele primeiro dia da menstruação, ela começa a tomar. E aí vocês percebam que as cartelas, elas vêm com os dias. Aqui está em inglês, né? Eu não consegui uma figura em português, mas aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Percebam que essa daqui tem até cores diferentes, que é para ajudar a paciente. Então, eu começo no primeiro dia da menstruação, sempre no mesmo horário, certo? Até o término da cartela. Quando a cartela acabar, a cartela vem com 21 comprimidos, eu paro 7 dias e começo uma nova cartela. Por que eu tenho que começar no primeiro dia da menstruação? Para ter certeza que a paciente não está grávida. Depois, das outras vezes, eu não preciso esperar necessariamente o primeiro dia. Dentre os 7 dias de intervalo, ela pode menstruar no meio, mas eu tenho que dar os 7 dias de intervalo, tá bom? Se ela tiver efeitos colaterais, eu posso trocar, mas eu troco por uma progesterona diferente, tá bom? Não pela mesma progesterona. Ou, se não tiver, eu só tenho a opção do SUS, aí eu tenho que trocar por injeção, outro método, tá? O anticoncepcional só de progesterona, qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que ele tem menos efeito colateral, tá? Esse não tem o estrogênio e progesterona, ele é só progesterona. Eu posso usar nas pacientes que estão amamentando. E a desvantagem, que pode ser uma desvantagem ou uma vantagem, a paciente vai ficar sem menstruar. Na maioria das pacientes, ela fica em amenorreia. Como é que é o uso dele? É muito parecido. É um comprimido por dia, tá? Você também começa no primeiro dia da menstruação, só que dessa vez você não vai fazer pausas entre as cartelas. Você emenda uma cartela na outra, uma cartela na outra. E aí a paciente fica em amenorreia, ela fica sem menstruar. Para algumas pacientes isso é uma vantagem. A paciente não quer menstruar, para outras é um grande drama, porque ficar sem menstruar, ela vai ficar sempre na dúvida se ela está grávida ou não. A menstruação às vezes é sinal de feminilidade, então quem decide é a paciente. A gente só está aqui para orientar, tá bom? Os injetáveis, né? A gente, da mesma maneira que os orais, tem um injetável combinado de estrogênio e progesterona e o de progesterona somente. A diferença é que o combinado eu vou fazer uma vez por mês e o trimestral, que é só de progesterona de 3 em 3 meses. As pessoas que amamentam, as lactentes, só podem usar o de 3 em 3 meses, tá? Da mesma maneira, eu espero o injetável, eu espero o primeiro dia da menstruação, tomo naquele dia. Se for mensal, aí o primeiro da menstruação vem no dia 10. Todo dia 10 eu vou tomar, de 30 em 30 dias. Se for trimestral, eu vou tomar no dia 10, de 3 em 3 meses, tá? Opa, passou rápido. Quais são as outras opções? Essas aí são mais caras, elas não estão disponíveis no SUS. O adesivo, ele é muito bom, tá? Ele não tem menos efeitos colaterais que o depósito. Você vai vir essa caixinha, esse aqui é o que tem no mercado. Vem 3 adesivos. Aí você pode colocar, espera a menstruação descer, coloca no ombro, usa durante uma semana, na outra semana no outro ombro, aí na terceira semana pode botar no bumbum. Sempre fazendo esse rodízio, tá? A quarta semana você fica sem adesivo, é quando você menstrua. Aí, na semana seguinte, coloca de novo o adesivo. No ombro, no outro ombro, bumbum, fazendo esse rodízio, sempre em lugares diferentes. Ele tem poucos efeitos colaterais, mas ele sofre muita influência pelo biotipo. Então, os pacientes com mais peso, eles tendem a não fazer tanto efeito. Lá no Rio, da onde eu sou, né, esse método ele era muito ruim. As pacientes vão muito à praia e ficam com a marca desse adesivo, então elas não queriam usar. Aqui em Manaus eu não vejo tanta resistência, né? As pessoas acabam não indo tanto não se expõem tanto ao sol assim,
Mas é uma opção, né, para quem quiser. Só é um pouquinho caro e aí vai depender do bolso. Esse aqui é o NuvaRing, é um anel vaginal. O anel vaginal é ótimo, ele funciona, é uma rodelazinha, né? Você vai introduzir, como está aí, você faz um 8 e introduz na vagina, né? E fica ali. No primeiro dia da menstruação você introduz, né? E ele vai ficar ali durante 21 dias. Depois de 21 dias você retira e aí você vai ficar uma semana sem anel e depois você coloca outro. Aqui tem um videozinho que a gente vai tentar rodar aqui, vou me ajudar aqui o técnico, que é justamente a introdução do anel vaginal para vocês poderem estar vendo. Eu vou falando enquanto vão dar play ali no vídeo pra gente. A desvantagem do anel vaginal é porque ele é pago também, não tem no SUS, tá? E a paciente ela tem que se conhecer. É que nem não dá para usar camisinha feminina se você não se conhece. Não dá para usar um anel vaginal se você não se conhece, tá? Aqui, esse daqui, ele tem tem um componente hormonal. A introdução tem que ser feita da maneira correta. Algumas pacientes relatam dificuldades. Então, no videozinho, vocês vão ver que tem um aplicador. Esse aplicador ajuda na hora da introdução, tá? A retirada é com o dedo mesmo, você vai lá, se toca e retira. Looking for a contraception method that fits you? Vaginal ring is a contraceptive method placed once a month with low hormone levels and as efficient as the pill. And now, even easier to use with its optional applicator. To use, simply pull back the plunger. Press the two opposite sides of the ring at the same time. Put it inside the barrel. Gently push the ring into the barrel. The tip of the ring should stick out slightly from the barrel opening. Then, place your thumb and middle finger on the adherence zone. Insert the cannula into your vagina and push the plunger inside the cannula. Remove the applicator as soon as the ring is released. Confirm that the ring is out and discard the applicator in a waste container. The vaginal ring stays inside the vagina for 3 weeks. After that period, it should be removed on the same day of the week and at about the same time it was placed. For 1 week, you should not use the vaginal ring, during which time there should be some vaginal bleeding. After a week break, you should put on a new vaginal ring. Vaginal ring. Easy to use contraceptive method that fits you. The only one with monthly administration. Cabe a gente poder orientar. Isso aí. Mas é um método caro. A desvantagem dele eu acho que é principalmente porque é um método caro. Eu espero aí que vocês tenham visto. Acho que eu voltei aqui para a apresentação, né? Tomara que vocês estejam vendo o mesmo slide que eu. E aí agora a gente vai falar do outro método que também não está no SUS, mas que é importante falar, que é o implante. Ele é um implante que fica no braço. Vocês percebam aqui, o nome dele é Implanon. Ele fica aqui, ó, na prega do braço. Ele é bem discreto. Ele tem duração de 3 anos, ele é só de progesterona, ele é esse filetezinho e fica bem aqui no braço, né? A vantagem dele é que, nossa, você nem lembra que está usando o método contraceptivo. A desvantagem é que ele é caro e tem que ter uma curva de aprendizado para você tá aplicando, né? Eu vou mostrar aqui um outro vídeo. Aqui você vai ver a caixinha onde ele vem e o aplicador. Então ele é todo feito para facilitar a introdução, né? Então a gente vai aqui tá passando para o outro vídeo. É o vídeo 2 agora, tá? Tá joia. Espero que vocês agora vejam o vídeo 2 aqui, vai aparecer para mim e eu vou falando. O Implanon ele é mais caro, é mais caro assim, é um investimento inicial maior, tá? Mas a longo prazo ele se dilui. Se eu falar que por mês você vai gastar 60, 80 reais no anel vaginal, ao longo de 3 anos você vai gastar bastante dinheiro. A diferença do Implanon, e depois a gente vai falar do DIU de progesterona, é que o investimento inicial é logo de cara. Então você tem que estar aí com uns R$1.000 já na conta para poder comprar o produto, e aí você vai ficar 3 meses usando. Tá? Então, assim, é um investimento a longo prazo, né? A verdade é essa. É muito bom porque você não precisa ficar lembrando que tem que tomar injeção, você não tem que ficar lembrando que tem que tomar comprimido. E, além disso, essas pacientes que usam, elas também costumam ficar em amenorreia, elas ficam sem menstruar, o que é vantagem para algumas, né? Então, aí a gente está falando do Implanon.
o videozinho já está rodando. Ele vai falando aí sobre as vantagens e desvantagens dele, né? Não as contraindicações são poucas, porque não depende muito da anatomia do útero, é no braço, então todo mundo tem braço, ele mostra aí a área corporal, aonde deve ser colocada, tem que ter uma técnica, ele está mostrando aí como deve ser feito a introdução, tá bom? E aí a gente vai ver aí no esquema como é feito isso. Você levanta um pouquinho a pele do braço e aí com o aplicador você já vai inserir. Vocês percebam que é bem tranquilo, né? E no finalzinho você dá o clique em cima, o aplicador ele facilita muito a sua vida, né? Então a curva de aprendizado é mais fácil do que o próprio DIU de progesterona, né? Então você veja ali, o aplicador já introduziu, apertei o clique, agora eu tiro o implanone ficou na área, certo? Isso foi um desenho, agora vai ser no modelo, né? Que vai dar para ver melhor agora. Então ali o esquema, você percebe que ele introduziu, levantou a pele um pouquinho, já introduziu, aí ele dá o cliquezinho, aplicou o clique e aí ele puxa. Ó. Bem simples. A gente faz isso com anestesia local, faz um botãozinho anestésico, tá? E é fácil a introdução. Então, eu acho que a grande limitação é o caso do valor dele, né? O valor dele é a principal limitação que a gente tem. Então, voltando agora, a gente vai falar do terceiro de ação hormonal, que é o DIU. Então, percebam que o DIU ele é parecido com o DIU de cobre, só que essa área aqui é onde ele libera o hormônio. Ele, assim como o implante, ele vai deixar a paciente sem menstruar, tá? O que pode ser uma vantagem para aquelas pacientes que não querem menstruar. Ele dura mais que o Implanon. O Implanon é 3 anos. O DIU de progesterona ele dura 5 anos. Percebam que, como é uma parte interna, ele tem que ter ali depois uma avaliação para ver se ele não vai sair do lugar, e todas as malformações uterinas podem ser contraindicações. Então, o último a gente vai falar sobre o Mirena, né, o DIU de progesterona. As vantagens do Mirena é que vão ficar dentro do organismo, né, e aí você nem lembra que está usando um método contraceptivo, a verdade é essa. O método contraceptivo ele não depende muito da paciente, depende mais do ginecologista, está apto a colocar um DIU. A introdução é igual a um DIU de cobre, então para quem já coloca DIU de cobre não vai ter diferença nenhuma colocar. Só que o DIU de cobre ele tem aquelas contraindicações, né, que eu falei sobre o sangramento aumentado e a dor. O DIU aumenta um pouco isso. O hormonal ele não vai fazer isso. Ele não vai aumentar a dor e, pelo contrário, ele vai inibir a menstruação. Então, a paciente fica 5 anos sem menstruar. Particularmente, eu gosto muito desse método, tá? Tem várias pacientes que estão usando, né? A introdução do DIU, o que a gente sempre tem que fazer antes? É fazer um preventivo para descartar câncer do colo, descartar a infecção. Lembrem que DIU e infecção não pode, né? Então, o paciente não pode estar com nenhuma cervicite, nenhuma infecção, e não pode ter nenhuma malformação uterina, nem nenhuma doença uterina. Então, não pode ter mioma, não pode. Então, olha aí, a introdução do espéculo, como se fosse escolher o preventivo, eu vou observar o colo do útero, né? E nesse primeiro momento eu vou pinçar o lado anterior do colo para retificar o útero e vou fazer a esterometria, que é para ver o tamanho do útero. Óbvio que cada paciente tem um tamanho de útero diferente, né? Esse procedimento é igual ao de um DIU de cobre. Você que está fazendo a aferição, né, a medida do fundo do útero, aí depois eu jogo essa medida para o Mirena, para o DIU, e aí depois eu introduzo o DIU. Estamos vendo a introdução do DIU, eu abro a aleta, né, e olha, ele vai ficar como um DIU de cobre, né? Depois que eu coloquei até o fundo do útero, eu retiro e vou cortar a linha, o fiozinho. A gente tem que fazer um controle com ultrassom para ver se ele está bem posicionado, tá? A posição do DIU ela é muito importante. Então ele tem uma curva de aprendizado, a esterometria, né, que ele está mostrando, o esterômetro junto com o DIU. Tem uma curva de aprendizado maior do que a do Implanon. O Implanon é mais fácil de introduzir. Entretanto, para o ginecologista, que já está acostumado a colocar DIU,
né, coloca um monte de DIU, a gente tem facilidade em colocar DIU, né? Então eu prefiro aí o DIU, e também a vantagem do DIU é que ele dura mais tempo, né? Então, como o preço dos dois é parecido, já que você vai fazer 2 anos a mais colocando DIU, né? Esse daqui é um modelo que eles me deram de exemplo para eu treinar com Geise e dente, né? Então, só para vocês terem ideia do tamaninho, ele é pequeno, né? Olha como é que é. Esse aqui é um modelo, né? Obviamente ele não tem hormônio, mas o hormônio ficaria aqui, né? E aí, diferente do DIU de cobre, que você praticamente não tem um instrumento para ajudar, esse aqui vem, olha, vem tudo prontinho para te ajudar. Você mede o fundo do útero, coloca aqui, ó, aqui tem não sei se vocês vão conseguir ver, tem os números para poder ver o fundo do útero. Eu coloquei aqui a medida do fundo do útero, depois da esterometria, né? E aí depois eu só introduzo aqui, né? Mais ou menos como estava mostrando lá. Olha, eu introduzo, vou botar aqui também da maneira correta, né? Espero que vocês estejam vendo, né? Introduzi, bateu no fundo de útero, aí aqui, ó, deixa eu ver aqui para ficar legal. É só apertar aqui um pouquinho, ele abriu já. E aí depois que abrir, opa, né? Depois que abriu, eu travo, né, lá no fundo do útero e posso retirar da maneira correta. Depois é só cortar o fio e fazer o ultrassom, tá? Então esse aqui eu tive um modelo para poder trazer para mostrar para vocês. O Implanon ainda não consegui, mas nas próximas eu acho que eu já consigo, tá bom? Então acabamos os vídeos, podemos voltar para a aula. Agora é só slide. E eu prometo que eu vou acelerar porque eu já estou estourando aqui o tempo. Então já passamos pelos vídeos, tá? Aí vem os efeitos colaterais, né? O efeito colateral você não precisa decorar cada um. Mas é aquela coisa, ela teve efeito colateral, o paciente troca por outro, né? Que tenha menos efeitos colaterais. O efeito colateral do estrogênio é diferente do progestagênico, tá? Teve efeito colateral, troca por outro método. Anticoncepcional tem vários benefícios, melhora a TPM, regride cisto de mama, diminui fluxo menstrual, melhora a acne, tá? Reduz risco de câncer de endométrio e ovário. Então, assim, muitas coisas positivas, tá? As contraindicações, você não precisa decorar todas, mas você tem que saber algumas. Eu não vou falar uma por uma, mas você saber que quem está amamentando não pode usar anticoncepcional combinado, pelo menos quando estiver fazendo aleitamento exclusivo, né? Você não pode botar estrogênio e progesterona. Quem teve trombose, quem fuma muito, quem tem hipertensão arterial descontrolada, além disso, história de trombose, quem vai fazer uma cirurgia grande tem que parar o anticoncepcional, tá? Enxaqueca é diferente de cefaleia, né? Quem tem uma dor de cabeça aqui, outra ali, não. Mas aquela que tem enxaqueca com áurea diagnosticado também não é um método indicado, tá? Câncer de mama, qualquer tipo de câncer, diabetes descontrolada, cirrose. Então, isso tudo tem que estar na anamnese. A gente tem que perguntar para a paciente. E a interação do anticoncepcional com algumas drogas. Aqui eu estou dando exemplo das mais comuns. Paciente HIV positivo usa antirretrovirais que interferem na biodisponibilidade do anticoncepcional. Então, é um método tão indicado assim. E alguns anticonvulsivantes, tá, também vão interferir, assim como os antibióticos. Tá? Antibiótico não é uso crônico. Então, usou antibiótico, naquele mês usa camisinha, tá, para garantir. Os anticonvulsivantes, eles são uso crônico. Então, vale a pena a gente escolher um outro método que não o hormonal. Tá bom? A contracepção de emergência, esse é importantíssimo, são só 2 comprimidos. Você pode usar até 72 horas depois do coito. A gente tem que divulgar esse tipo de método, porque muitas gravidezes indesejadas podem ser evitadas com esse tipo de método. O importante é falar o seguinte, isso não é um método regular. Não adianta, emergência. Você usou, aprendeu a lição e começou a usar um método regular. Se você começa a repetir um método, usei uma vez, aí na semana seguinte usei de novo, na outra semana usei de novo, a eficácia dele vai diminuindo. Né? Então, ele é um método para emergência. Tá? No SUS a gente tem isso disponível, então a gente tem que estar incentivando a realização. E os métodos cirúrgicos. Tá? O método cirúrgico eu não vou entrar na técnica, eu vou entrar na legislação. Tá? Porque é muito comum a paciente, às vezes está grávida, vir lá no ambulatório e falar, doutor, eu quero fazer a laqueadura. E eu tenho que dar notícia ruim falando, olha, durante a gravidez eu não posso fazer. Não, mas eu quero fazer minha cesárea para fazer a laqueadura.
isso não é possível, porque não é legalmente realizável, tá? O profissional que faz isso, ele pode sofrer sanções. Então, o que, que a lei fala? Ah, doutor, mas isso é um absurdo. Eu sei, eu não estou aqui para julgar a lei, né? Eu sou apenas um mero médico que segue a lei. E se a lei é assim, eu tenho que fazer. Se eu não concordar com a lei, que a gente eleja representantes que modifiquem a lei. Tá? Então, é isso. Mas enquanto a lei for desse jeito, a gente tem que cumprir a lei. Então, quem pode fazer a esterilização? Somente ser voluntário, homens e mulheres, com capacidade civil plena, maiores de 25 anos ou 2 filhos vivos. Quando eu falo ou, é porque eu posso ter 22 anos, 2 filhos vivos, eu posso. Eu posso ter 30 anos e um filho vivo, eu posso também. Então, é um ou outro. E tem que ter capacidade civil plena. Então, aqueles pacientes que têm algum distúrbio, algum atraso, eles não podem fazer isso de própria vontade. E tem que ser manifestada a vontade, né? Eu tenho que falar que quero e eu só posso fazer 60 dias depois. Então, é muito comum também as pacientes no planejamento falar, não, demora muito, isso aí demora, mas demora porque tem que demorar, porque está na lei. Eu tenho que falar que quero e só 60 dias depois é que eu posso fazer, tá bom? Um método que é permitido é só a laqueadura e a vasectomia, então não tem essa. Quero tirar o útero para não ter filho. Quero tirar o ovário para não ter filho. Não tem. É só a laqueadura, tá bom? E a esterilização é permitida se houver risco à vida à mulher numa gestação seguinte, testemunhada por 2 médicos. Por que eu coloquei esse tema? Porque na cesariana só existe um tópico que pode ser feito a cesariana naquele momento. É quando os 2 médicos estão fazendo a cesariana, eles atestam que se na próxima gravidez houver, se ela engravidar de novo, vai ser risco de vida para aquela paciente. Quando é que isso acontece normalmente? Naquelas pacientes que têm muitas cesarianas. Então já é a 5ª cesariana da paciente, está tudo aderido, o útero está ruim ali para uma próxima gestação, os 2 médicos assinam e falam que é risco. É o único momento que pode, tá? Durante a gravidez. Tirando isso, não pode, tá? No planejamento familiar, deve ser elaborado um documento que expresse a vontade da paciente, mostrando os riscos e benefícios e os efeitos colaterais, e a dificuldade de reverter. Não é incomum a paciente com 23 anos ter total certeza que quer fazer laqueadura, e com 30 anos encontra o homem da vida dela, que não tem nenhum filho, e aí ela se arrepende de ter feito a laqueadura. Por isso tem que ter esse momento de pensar, tem que ser esclarecido todos os riscos e benefícios e que é difícil reverter. A outra coisa aqui que a gente tem muita dificuldade é essa parte aí de autorização do cônjuge. Então o homem só faz a vasectomia se a mulher autorizar. E a mulher só faz se o homem autorizar. Mas isso é um absurdo, mas é a lei, né? Qual é a dificuldade aqui que a gente tem? É que muitas vezes as pacientes não estão no primeiro casamento. Então, mas não se separaram no papel. Então, na hora que ela leva lá a certidão de casamento, de certidão de nascimento dos filhos, ela está no 3º casamento, no 2º casamento, mas ainda está casada formalmente com o primeiro marido, tá? Isso costuma dar um atraso aí, porque aí tem que entrar assistente social, tem que entrar a equipe de enfermagem para fazer um documento falando que legalmente, não legalmente, né, mas de fato ela está casada com outra pessoa, porque se na lei, né, se o marido falar, mulher, você não vai fazer a laqueadura, ela realmente não pode fazer, e vice-versa. Se a esposa não concordar, o marido também não pode fazer. É a lei, eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou errado, se é o adequado ou não, mas isso é a legislação, tá? E se não puder realizar, e não se pode realizar a laqueadura no período pós-parto ou aborto, tá? A não ser em caso de cesarianas sucessivas e laudado por 2 médicos, como eu falei, né? Não se pode fazer esterilização por outro método, que não seja laqueadura e vasectomia, e não se pode fazer a esterilização em pessoas incapazes. Por isso que eu falei, capacidade civil plena. Então, aquelas pacientes em que não tem capacidade civil plena, só com autorização judicial, tá bom? Então, um resumão da aula, para você passar o método contraceptivo, colhe uma anamnese, respeite a religião, os anseios da paciente, entenda o que ela está esperando daquele método contraceptivo, veja as contraindicações e lembre-se que a decisão final é sempre da paciente, tá bom? Eu fico à disposição agora para as dúvidas, desculpem eu me estender mais do que eu estava planejado, mas é que esses vídeos aí foi um treinamento, foi a minha primeira vez aqui. Foi um prazer.